Glória a Deus. A paz do Senhor a todos os pastores, líderes, homens e mulheres que têm realmente feito um trabalho de excelência na igreja brasileira, na igreja espalhada pelo mundo. É uma honra poder estar aqui, é uma honra poder participar desse projeto e eu fico feliz em poder estar aqui junto com vocês, de alguma forma poder participar, agregar, ajudar. Quando o bispo me contou sobre o PAP, né? Pastores, amando pastores, eu prontamente falei com o bispo, gostaria de fazer parte desse propósito, né? Estou aqui hoje, feliz em poder estar junto com os irmãos nesta tarde. Estou hoje aqui no Amazonas, né? Então, 1 hora de diferença, aqui ainda é amanhã, meio-dia, 12 horas de segunda-feira. E eu estava ontem vindo para cá, para o Amazonas, estava uma conexão em Campinas, e pensando, né, no poder que as conexões têm de realmente alterar, ativar o nosso destino. Eu estava ontem vindo aqui para o estado, né, voltando do Rio de Janeiro para cá. Em Campinas, sentei para tomar um café, pensando no que eu poderia falar, como eu poderia participar, o que eu poderia agregar. E eu fiquei imaginando assim, Senhor, o que eu posso falar diante de tantos homens e mulheres com gabarito, com know-how, com história na igreja brasileira, na igreja espalhada pelas nações, homens que têm feito a diferença na sua geografia, homens que têm feito a diferença aonde estão inseridos, no contexto aonde estão inseridos. E eu percebi que eu estou aqui hoje, né, como aquela menina que trabalhava na casa de Naamã. Ela escolheu ser coadjuvante numa história para alguém ser protagonista. Então, eu pensei a respeito disso e entendi que minha tarefa aqui hoje é apenas dar, né, o endereço de alguém que é maior do que eu. O que aquela mulher, aquela menina, ela fez. Ela deu o endereço de alguém que era maior do que ela. Ela não curou Naamã, mas colocou Naamã na rota da cura, no endereço da cura. E quando o bispo me falou sobre o PAP, pastores amando pastores, eu entendi que, sem dúvida, pastores amando pastores é essa rota de cura, né? Essa ponte, né? Falando sobre conexão, aquela menina, ela foi uma ponte, né? E tantas pessoas que Deus tem permitido que se aproxime de nós e chegue perto da gente para ser, de fato, essa ponte que vai nos ligar, que vai nos tirar daqui e nos levar para cá. Então, essa ponte vai nos ligar ao nosso destino, um destino maior. E eu quero hoje compartilhar com todos os irmãos, irmãs. A gente vai começar a meditar aqui, à medida que a gente vai falando, acredito que o texto vai se abrindo ainda mais para a gente. Eu estava ontem sentado no café pensando sobre isso, né? Lá no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e me veio o texto de Daniel, capítulo 9, a gente dá início, né, à nossa reflexão nessa tarde. Daniel, capítulo 9, versículo... Vou ler a partir do versículo 1, a gente vai refletindo aqui, e diz assim: No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre os caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros o número dos anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as relações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, dirigi meu rosto ao Senhor para buscar em oração, em rogos, em jejum
pano de saco e cinza. E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade e procedemos impiamente como os rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Muito sério isso que nós acabamos de ler, porque estamos lendo exatamente de um período de transição. Todos nós sabemos, né, pelo contexto histórico da nação de Israel, que ela foi levada ao cativeiro babilônico, né? E a gente tem vivido dias, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, dias difíceis, né? Dias de crise, vivemos reflexos, né? Resultados da pandemia que tem realmente assolado a muitos, como a mesma palavra que o profeta Daniel utilizou aqui a respeito de assolação. E, assim, eu respeito muito, entendo muito as nossas demandas. O pastor falou um pouco, né, a respeito do que eu tenho feito. Hoje eu estou no estado do Amazonas, sou pastor aqui no estado do Amazonas, pastorei junto com, sou liderado, nosso pastor presidente, pastor Jonas Câmara, que é o pastor presidente aqui da Assembleia de Deus. Eu estou no estado do Amazonas, mas no município de Tefé. Hoje eu estou aqui em Manaus e semana que vem eu volto para Tefé, onde estamos trabalhando lá junto com o pastor Antônio Tavares, que é o segundo vice-presidente da nossa convenção aqui estadual do Amazonas. Uma igreja relevante no município. A Igreja Assembleia de Deus aqui no Amazonas é muito relevante no estado. Uma cidade que tem 90 mil habitantes, talvez muitos aqui dos senhores nunca tenham ouvido falar do município de Tefé, no interior do Amazonas, né? Eu estou lá, servindo a Deus. Já é a segunda passagem minha lá, eu estive lá em 2012 até 2014 e voltei em 2019. Voltei agora em 2019. E eu sei das demandas que a igreja tem, nós estamos lá com muitas demandas, muitos compromissos, né? Uma cidade que tem 90 mil habitantes, mas temos em torno de 6 mil membros na nossa igreja, lá em Tefé, uma igreja com muitas áreas, são 14 áreas na cidade, e muitas demandas por conta dos compromissos que nós temos como líderes, né, como igreja, e nos envolvemos para poder proporcionar, né, um ambiente que seja agradável para a nossa liderança, para a nossa membresia, né? Realmente fazer uma plataforma de impulsão, uma plataforma de ativação, de trazer vidas para Cristo, de resgatar, de alcançar famílias que são ajudadas pelo nosso ministério, né? E sabemos que essa pandemia ela teve reflexos, né, muito grandes no que tange até as finanças, a renda, a economia, projetos da igreja. Mas eu fico pensando, né, se a gente voltar, né, os nossos olhos para a Bíblia, a gente percebe que a nação de Israel, no Antigo Testamento, né, ela passou por dias difíceis, né? Quando acabamos de ler Daniel capítulo 9, estamos falando de um contexto de cativeiro babilônico, né? E eu percebo, lendo as profecias no Antigo Testamento, né, as revelações no Evangelho, eu percebo que tudo acontece segundo permissão de Deus. Ele é soberano na sua vontade, soberano nas suas decisões. E mesmo respeitando as nossas estratégias, que são movidas, né, por uma boa intenção, crescimento da obra, desenvolvimento da obra, desenvolvimento pessoal, pastoral, treinamento, discipulado, né, expansão do reino, abrir
filiais, igrejas, fazer, né, eventos para divulgar o evangelho, para ativar pessoas, né, ativar destinos, liberar vidas. Eu percebo que Deus ele nos parou um pouco do início do ano para cá. Não que Deus queira parar definitivamente igreja nenhuma. Nunca foi intenção de Deus, nunca foi intenção de Deus parar, destruir seu povo, não. Mas houve períodos na história do desenvolvimento da igreja, que Deus ele reduziu, né, um pouco a marcha de velocidade da igreja, do seu povo, por algum propósito, né? Ele reduziu um pouco. Eu percebo, respeitando todas as nossas demandas, que Deus parou, né, um pouco as nossas estratégias. Quando eu li isso aqui ontem, eu fui levado em espírito para entender o que Daniel entendeu. Perceba que, versículo 1, primeiro ano de Dário, já era o terceiro reinado. Daniel estava já na Babilônia, no cativeiro, agora o reinado dos Medos. E ele percebe que naquele primeiro ano ele precisou voltar seus olhos para onde? Para a profecia. Ele diz assim, ó, e entendi pelo número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de acabar as assolações de Jerusalém. E eram de 70 anos. Imagina, 70 anos. A gente passou 4 meses, né? Alguns lugares 3, 2, outros 4, mas de quarentena total, né? Restrições, né, extremas, fechamento de igrejas, etc, etc. Imagina 70 anos de restrições, 70 anos de cativeiro, 70 anos de quarentena, sem poder voltar à sua terra, cultuar a Deus, sua igreja, servir ao Senhor junto com sua família, no templo, sacrificar ao Senhor, como era costume daquela época, voltar a realizar seus negócios, enfim, sonhos, projetos. Uma geração inteira foi parada. Deus parou uma geração. 70 anos, né? É uma geração inteira. Então, ele parou uma geração toda. E nesse contexto, Daniel ele se levanta como uma voz de Deus, né? Em dias difíceis, porque em tempos comuns, né? Em tempos comuns, estratégias humanas podem nos fazer crescer, mas em tempos difíceis, somente orientações proféticas podem nos fazer prosperar. Então, em tempos comuns, estratégias comuns, estratégias extraordinárias, estratégias, né, podem nos fazer crescer, mas em tempos difíceis, somente orientações proféticas podem nos fazer prosperar. E durante o cativeiro babilônico, homens como Daniel, Jeremias, Isaías, Ezequiel, tantos outros, ganharam ainda mais notoriedade. Ganharam ainda mais notoriedade. Assim, somos pastores, somos líderes, né? E eu percebo que Deus quer nos fazer retornar mais para o espiritual. Não que o natural, o humano, não seja necessário, né? A busca por estratégias, saídas, né? Não sejam desnecessárias, são necessárias, mas em dias difíceis não tem como. O pastor Paulo falou que o homem espiritual discerne tudo. A gente precisa voltar a discernir as coisas não apenas no natural, mas discernir também no espírito. Então, em dias difíceis, os homens estratégicos desse tempo, os homens estratégicos dessa geração, voltarão a ser os homens espirituais. Eu creio muito nisso. Meu coração é muito cheio dessa expectativa que nesses dias, né, conturbados, nesses dias de caos, os homens estratégicos voltarão a ser os homens espirituais. Porque vai chegar um nível, vai chegar um tempo, que o negócio vai ficar tão difícil, tão apertado, já está tão apertado para nós, para alguns, né, para muitos, né,
que o único recurso que muitos têm é o recurso espiritual. De fato, Deus está levando, acredito novamente, a gente para o plano espiritual, para depender mais do espiritual, para caminhar mais no espiritual, para voltar a projetar, planejar os próximos passos da nossa igreja, nossa congregação, do nosso ministério, dos nossos negócios, né? Em qualquer área que seja na área eclesiástica, seja na área do empreendedorismo. Acho que os próximos passos eles vão ser tomados segundo uma orientação espiritual. Foi o que Daniel fez. Daniel ele parou e ele buscou a profecia. Perceba que ele foi buscar a profecia de Jeremias. Ele buscou a profecia que Jeremias tinha liberado. O cativeiro ia durar 70 anos e ele conseguiu discernir que ele estava vivendo aquele tempo de transição. Ou seja, quando nós temos uma leitura do espiritual, uma leitura discernimento, o discernimento do espiritual nos coloca em um tempo de transição. Eu percebo que a leitura de Daniel que ele fez conduziu ele a esse período de transição, né? A esse período de mudança, fez com que ele acessasse essa ponte, abriu para Daniel um portal para o novo tempo. E a gente percebe aqui, olhando para esse texto, que a partir daqui, a partir dessa busca que Daniel fez, da profecia, a partir da busca que Daniel fez do mundo espiritual, né, abriu-se para Daniel um portal de acesso para uma nova estação. Aí do capítulo 9 ao capítulo 12, né, 9, 11, 10, 12, Daniel, é revelação que nós, dizemos até na teologia, né, que o Apocalipse do Antigo Testamento é o livro de Daniel. Daniel vai ser levado, vai ser conduzido para o futuro. Vai ser conduzido para o futuro. Então, se a gente conseguir, né, discernir esse tempo de forma espiritual, e cabe a gente fazer isso, porque nós somos os líderes, né, espirituais da nossa nação. A gente espera muito do nosso governo, esperamos muito de decisões que estejam no campo político, que venha a refletir na economia, mas, na verdade, o céu espera uma atitude nossa, um posicionamento nosso, para que possa refletir na terra, como o Senhor Jesus ensinou aos discípulos na oração do Pai Nosso, e venha a nós o teu reino. Então, não se trata de apenas um conceito religioso. Através do cativeiro, Deus ele reduziu, né? Ele parou a religiosidade do povo, ele reduziu, né, a marcha, né, de avanço, a velocidade de avanço do seu povo, para que o povo entendesse que não se tratava mais de religião, mas sim de reino. Então, a gente está hoje entendendo que não se trata de religião, não é denominação, não é perseguição contra um ou outro, não. A gente está vendo hoje um cenário de preparação, estamos vendo um cenário de preparação para os últimos dias, né? E nosso posicionamento nesse contexto. Quando a gente entra no mundo espiritual, a gente acessa esse portal que vai nos transicionar para essa nova estação, para essa nova temporada na Terra. Deus está esperando que a gente, nós, pastores, líderes no Brasil e nas nações, façamos semelhante àquilo que Daniel fez nos seus dias.
Daniel, Ezequiel, Jeremias, né? Que eles fizeram durante os reinos, né? Os reinos tanto dos caldeus quanto o período de transição final, né? Entre o início do cativeiro, que Jeremias começou a profetizar, eles foram notórios, eles protagonizaram sua geração, porque eles foram homens espirituais. Eles foram homens espirituais. O negócio estava difícil, estava apertando cada vez mais, e cada vez mais eles buscavam o quê? O espiritual. A saída, a solução para esses dias, meus irmãos, os companheiros, amigos e amigas, é o espiritual. Eu acredito que a solução seja o espiritual. Nós precisamos voltar para o espiritual, voltar a buscar a Deus na essência. Olha o que Daniel ele buscou uma referência. Qual era a referência de Daniel? Jeremias. Né? Jeremias, nos dias da sua profecia, Jeremias ele era o profeta indesejado, porque ele falou a verdade. No seu tempo, no contexto do rei Zedequias, Jeremias ele foi até preso, encarcerado, porque tinha profetizado que Jerusalém ia ser sitiada. Então, o rei mandou prender Jeremias por causa da profecia. Mas Jeremias tinha verdade. E Daniel buscou a referência onde? Na palavra de Jeremias. Então, a gente precisa buscar a referência na verdade. E o que é verdade? É a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Repito, não se trata mais de um conceito religioso, mas é reino. Né? Porque Deus procura, eu imagino que nesses dias Deus não está procurando nem os melhores, não são os melhores. Né? Porque quando Jesus ele foi até Samaria falar com aquela mulher no poço, a mulher samaritana, ele falou assim, ó, e o Pai procura a tais que assim o adorem. Adorem como? Em espírito e em verdade. Então, Deus não procura os melhores líderes, os melhores pastores, os mais inteligentes. Não, Deus procura os verdadeiros. Então, é um tempo em que Deus está à procura dos verdadeiros, dos de verdade. Dos de verdade. Nesses dias vão entender espiritualmente o tempo. Não apenas socialmente, não apenas cientificamente, não apenas politicamente, não apenas economicamente, mas vão entender esses dias de forma espiritual. São dias que precisam ser discernidos de forma espiritual. Então, Daniel acessou o espiritual e o espiritual deu acesso a um novo tempo a Daniel. Como eu disse aqui, teologicamente, né, nós sabemos que Daniel ele pode ser visto como um apocalipse do Antigo Testamento. Olha só o que Deus fez. Deus pegou Daniel e levou Daniel, conduziu Daniel em revelação, em visão para o futuro. O espiritual, pega isso aqui é violento. O espiritual, o discernimento espiritual nos dá acesso ao futuro. Então, em meio a tanto desespero, preocupações, estamos preocupados porque os dias presentes são escuros, são tenebrosos, são difíceis, são complicados. No entanto, o acesso ao espiritual, somos os únicos, nesse contexto de crise mundial, somos os únicos que podem ter acesso ao futuro. Gráficos, especulações, estatísticas, estudos, né? Não descarto nada disso, mas vai chegar um momento, um nível, que nada disso vai ser suficiente. Chegar um nível que, né, todos os recursos, todos os esforços mundiais não serão suficientes para resolver o problema, né? O problema mundial. E quando tudo isso se agravar, qual será o recurso? O céu. Então, a nossa jornada, a jornada nossa,
é uma jornada em direção a algo mais superior, a um nível mais elevado. O nosso destino é o céu. Então, nós precisamos pensar de forma celestial, não de forma terrena. Não de forma terrena. Precisa pensar, ativar o espiritual para que o espiritual ative nosso intelecto, nossa sabedoria, nosso conhecimento. E, falando nisso, olha o que o versículo 20, falando de intelecto, versículo 20, Daniel fala assim: estando eu ainda falando e confessando meu pecado, súplica perante o Senhor, estando eu ainda falando na oração, o anjo Gabriel, que eu tinha visto na minha visão, veio voando e tocou-me na hora do sacrifício e me instruiu e falou comigo e me disse: saí eu para te fazer entender o sentido. O espiritual, o discernimento espiritual, a busca de Daniel pelo espiritual, parece básico que eu estou falando aqui, falar de busca espiritual para nós que somos espirituais, né? Mas eu estou sendo levado por Deus por esse caminho, porque eu acredito que nós precisamos voltar ao caminho da oração como os antigos faziam. A referência de Daniel foi Jeremias, né? A gente tem tantas referências hoje, tantas referências de homens e mulheres de sucesso, homens e mulheres, sabe? Homens e mulheres com ministérios de relevância, né? Eu tenho referências, com certeza todos nós temos aqui, buscamos referências. Uma geração em que notoriedade, fama, o evangelho impulsionou homens e mulheres, nos levantou vozes nesse tempo. Mas a referência de Daniel foi um homem que, no seu tempo, para a religião, foi um profeta para a religião, para o contexto religioso e para o contexto social, no seu tempo, nos seus dias. Não estou falando de hoje, não. Nos dias, na época de Jeremias ele era um profeta mal sucedido. Tanto é que ele escreve um livro de lamentações. Ninguém que é bem sucedido, ninguém que alcança um ápice, né, um apogeu em vida ministerial, de reconhecimento, de notoriedade, de pujança, de relevância, de projeção, vai escrever um livro, né, sobre lamentações. É um livro de choro, é um livro de reclamações, é um desabafo. Então, ele desabafa como profeta, porque ele, no seu tempo, ele foi mal sucedido. Então, Daniel, que é um homem que é voz no império de Nabucodonosor, no reinado de seu filho Belsazar, agora ele entra no reino dos Medos e Persas. Então, durante vários reinos, ele era alguém que estava numa posição, né, estratégica no governo, e a referência de Daniel é alguém que no passado não teve, né, o mesmo nível de reconhecimento social que ele teve, mas um homem que falava a verdade. Então, Deus, até as nossas referências, Deus está, acredito que, transicionando, né, mudando um pouco. Eu conversando com o bispo Maurílio, a semana passada eu estava no Rio de Janeiro, tive a oportunidade de estar cooperando com o bispo no culto, de domingo, a igreja que ele lidera, e eu conversando com ele, falei: bispo, acredito que a crise ela também serve para poder mudar o poder de mãos, né? A crise dá voz para meninos como aquela menina na casa de Naamã. Quando é que Naamã ia ouvir uma serva, o cara que era general do exército da Síria,
vitorioso, cheio de conquistas, mas a necessidade, a crise, o caos instalado na vida pessoal dele fez ele escutar uma menina. E a menina, por sua vez, também não quis chamar para si protagonismo. Não, ela sabia que tinha um profeta maior do que ela. Mas a crise fez com que ela fosse colocada na história. Então, a crise faz isso, faz pequenos serem colocados na história. Se não fosse a crise, se não fosse aquela situação, aquela necessidade caótica da vida de Naamã, né? Quando é que essa menina ia ser citada em algum contexto histórico, ainda mais no contexto, né, da vida, de trajetória, de vitórias e conquistas de um general do exército na Síria? Nenhum, nunca. Mas isso colocou aquela menina na rota histórica. Então, Deus está colocando muitos de nós. Deus está criando. A crise né? A crise é esse ambiente permitido por Deus para dar voz aos espirituais. Ela não quis assumir protagonismo, mas ela colocou alguém como protagonista da história de Naamã, que foi Eliseu. E assim também será na nossa vida, né? A crise vai nos ligar, né? Vai ligar pequenos a grandes, né? Vai fazer grandes ouvir pequenos, né? Vai fazer com que grandes se lembrem de pequenos, vai fazer com que pequenos se lembrem de grande, né? Coloquem, puxem, tragam os grandes para o contexto da história, né? Para mudar geografias, para mudar cidades, países, nações. Né? Mais uma vez, falando do espiritual. Tudo aconteceu e tudo tem acontecido para nos levar, nos conduzir de novo para o espiritual. E Daniel, quando acessa esse ambiente, esse lugar no espírito, Gabriel vem até ele, o anjo Gabriel vem até ele, o anjo Gabriel. Eu vou falar um pouco disso, mas antes de falar do anjo Gabriel, eu quero falar o que o anjo Gabriel informa a ele. O anjo Gabriel dá instrução, na minha versão aqui que eu estou lendo, na Bíblia, olha as palavras que Daniel se utiliza. Daniel se utiliza de instrução, Daniel se utiliza da palavra entendimento, e Daniel e Gabriel se utiliza da palavra sentido. Né? Corrigindo aqui. Gabriel se utiliza da palavra instrução, entendimento e sentido. Instrução, entendimento e, por último, sentido. Quando a gente tem acesso ao espiritual, o versículo de número 22, 21, 20, 21 e 22. Quando temos acesso, no capítulo 9 de Daniel, quando temos acesso ao espiritual, o espiritual nos vai nos dará instrução, nos dará entendimento e vai nos dar sentido, ou seja, razão, propósito, motivo para esses dias. Então, é um desapego de estratégias humanas, porque quando as estratégias humanas, né, não resolvem, o único recurso que nos resta são as estratégias, né, são as orientações proféticas. São as orientações proféticas. Né? Em dias comuns, orientações humanas dão certo. Mas em dias difíceis, somente orientações proféticas podem nos fazer prosperar. Então, instrução, entendimento e sentido. São 3 palavras que vão nortear essa transição que Daniel vai viver para os últimos dias, né? Então, Deus encontrou em Daniel alguém que ele podia confiar em instrução, ele podia confiar em entendimento
alguém que Deus podia dar um sentido, um propósito. Né? Imagina 70 anos de quarentena, 70 anos de cativeiro. Só quem tem propósito consegue sobreviver a tantas restrições. Então, Deus vai nos fazer mais fortes do que os dias atuais. Quando Deus decidiu ele dar um reinício à Terra, Deus falou com Noé para construir uma arca. A gente sabe disso, né? Eu percebo que a arca foi o maior projeto nos tempos de Noé dado a um homem. O maior projeto dado a um homem foi a arca, porque a arca não é apenas uma intenção, né? Não é apenas um projeto, digamos assim, teórico. É uma construção física. A arca é uma construção. Então, para construir, né, uma embarcação daquele porte, daquele nível, era necessário alguém de cabedal, de know-how, de gabarito, que tivesse métier para poder fazer algo que pudesse ter condição de sustentar, né, o dilúvio. Então, de sustentar o dilúvio. Então, Deus anunciou que viriam dias terríveis sobre a terra. Dias tão terríveis que a terra não ia suportar. Deus ia reiniciar a terra a partir do dilúvio. Ou seja, Deus ia dar um restart na terra. Restart na terra. Ia recomeçar do zero, tudo novo. Então, imagina uma tormenta como um dilúvio para destruir a terra, para poder fazer a terra reiniciar. Então, tinha que ser um projeto, a arca, né? Não era uma embarcação, que eu acredito que nenhuma embarcação de hoje, né, possa até estar sendo tendo excesso no que eu vou falar, mas eu acredito que uma embarcação de hoje suportaria o dilúvio que a arca que Noé construiu suportou. Porque, né, embarcações elas naufragam em alto mar, enfrentam, né, mar de nível 5, né, ondas gigantes, quebram no meio, naufragam, batem em iceberg. Agora imagina um dilúvio, uma tormenta, que, segundo a Bíblia, né, choveu, água que veio de cima, Deus abriu as fontes do abismo, água que veio de cima, água que veio de baixo, uma fúria tremenda, uma tormenta terrível. E para realizar um projeto físico, uma construção como essa, nós pensaríamos em alguém com cabedal, com conhecimento, com know-how. Eu escolheria um engenheiro naval para construir a arca. Deus escolheu Noé. Porque não se trata mais do que eu sei. Se trata de quanto Deus confia em mim. Pegou? Então não se trata mais de quanto eu sei, se trata de quanto Deus confia em mim. Então, o que Deus quer para essa geração não vai ser dado apenas aos entendidos, né? Mas vai ser dado aos confiáveis. Não se trata mais dos estratégicos, se trata dos espirituais. Então, são dias que estamos indo para um tempo em que não serão mais os estratégicos, né, que vão protagonizar, que vão ser relevantes, né, no contexto da nossa sociedade, né, como igreja brasileira e como igreja nas nações, onde você estiver, no país que você estiver, né, para onde você for enviado, Deus precisa de alguém espiritual para salvar essa geografia, para salvar essa geração. Então, nós estamos lendo um texto aqui a respeito de um homem que ousou ser espiritual em dias de pessoas carnais. Em dias de pessoas carnais. Tanto é verdade isso que ele
Daniel, quando ele entende que ele está entrando em um tempo de transição, nós temos que entender isso, que nós estamos entrando em um tempo de transição. Quando ele entende isso, a primeira coisa que Daniel faz é dirigir o rosto ao Senhor, versículo 3, e ele começa a orar a Deus confessando os seus pecados e o pecado do seu povo. O tipo de líder que Deus quer, o tipo de líder que Deus espera nesses dias difíceis são líderes que confessem seus pecados e também orem confessando a Deus o pecado do povo. Daniel não ora pedindo perdão a Deus só por ele, ele ora pedindo perdão a Deus por todos os seus irmãos, por todo o seu povo, por toda a liderança, por todos os sacerdotes, por todos os profetas que vieram antes dele. Ele pede a Deus perdão pelos pecados, pela iniquidade, pela maneira como eles foram rebeldes, como eles se apartaram dos mandamentos, dos juízos de Deus, né? E ele pede misericórdia ao Senhor. Ou seja, Deus leva Daniel a um período de transição, mas a ponte que liga Daniel a essa visão dos últimos dias é o arrependimento. Daniel, antes de Gabriel chegar até ele com instrução, com entendimento e com sentido, Daniel está vestido de pano de saco, Daniel está com o rosto voltado para o Senhor. Isso aqui é brutal. Daniel está orando, está confessando, está clamando com súplica, pedindo a Deus conserto, pedindo a Deus misericórdia e falando da iniquidade e do pecado que ele e seu povo havia cometido. Olha que ponte maravilhosa é essa. Que acesso, que portal se abre. É tão violento, que é tão sério, é tão violento. Daniel ele assume um protagonismo tão maravilhoso como líder, que essa postura de Daniel de reconhecer que precisava de conserto, que a nação precisava de conserto, né? Fez com que Deus não mandasse qualquer um. Deus mandou Gabriel. Teologicamente, eu estou falando com homens com conhecimento teológico muito, muito amplo. Sabe que Gabriel, ele é de acordo, né, com estudos bíblicos, Daniel ele é um assistente de Deus. Eu, Gabriel, que assisto diante de Deus, ou seja, é um braço direito de Deus, é um secretário de Deus. Né? Dentro da classificação de anjos, né? Dentro da classificação dos anjos, Gabriel é um assistente, é um secretário, é o braço direito de Deus. E ele não é qualquer anjo. Gabriel é anjo que ele só vem para emitir decreto. Isso aqui é violento. Eu estou falando aqui, Deus está abrindo uma porta aqui no texto. Decreto. Vem para emitir decreto. Enquanto eles estavam 70 anos, debaixo de uma sentença de homens, quando Daniel acessou o espiritual e caminhou sobre a ponte do arrependimento, Deus, do seu trono, começou a emitir um decreto. Eles estavam 70 anos debaixo de uma sentença terrena. Quando Daniel se arrepende e acessa o espiritual com arrependimento e confissão de pecados, Deus assina um decreto. Ou seja, o que o homem sentenciou na terra, Deus está invalidando com o decreto do céu. Deus está emitindo um decreto. E é tão violento isso porque Gabriel está do lado de Deus. Está do lado de Deus, é assistente de Deus. Deus emite o decreto, escreve tudo o que vai acontecer. Enquanto Daniel está suplicando, Deus está escrevendo um decreto. Eles estão 70 anos, né? 70 anos do cativeiro.
Daniel está agora pedindo perdão, confessando o pecado, pedindo a Deus conserto. Ele está se arrependendo por ele e pelo seu povo. Enquanto simultaneamente, é como se na eternidade Deus pegasse, né, aqueles 70 anos, né, porque Deus não trabalha no nosso tempo. Deus é eterno. Deus trabalha fora do tempo. Deus é atemporal. Ele é eterno. Mas, de vez em quando, né, quando acessamos o espiritual, se abrem portais e Deus pega o nosso relógio, Deus pega o nosso cronos e coloca dentro do Kairos dele. Então, Deus pegou o relógio de 70 anos. Né? Para Deus, né? 1000 anos é como um dia, então 70 anos para Deus passou em quê? Milésimos, né? Centésimos, frações de segundos. Deus pegou Deus estava só esperando alguém, como Daniel. Quem sabe Deus não está esperando alguém nesses dias, como Daniel. Quem sabe Deus não está esperando, né, de nós a postura, a atitude que houve em Daniel, né, para que ele pegue o nosso Cronos, coloque dentro do Kairos dele. Ele comece a assinar decretos. Né? Daniel está pedindo perdão, se arrependendo, Deus escrevendo, Deus escreve, manda para Gabriel, Gabriel desce. Gabriel desce com o decreto de Deus. Com o decreto de Deus. Daniel desce com o decreto de Deus. Ou seja, o que vai trazer saída, solução para esses dias não é outra coisa a não ser um decreto de Deus. Um decreto de Deus. Então, pastor, amigo, companheiro, homem e mulher de Deus, homem e mulher de destino, eu acredito que Deus ele está esperando em nós uma atitude para que ele possa liberar decretos para a nossa vida. Decretos que serão decretos geracionais, que vão impactar nossa geração, e vai impactar o nosso tempo, e vai impactar a geografia que nós estamos inseridos, que Deus nos enviou para fazer a diferença. Esse caos que estamos vivendo no mundo todo não é outra coisa a não ser o caminho que Deus criou para dar voz aos espirituais. Então, Deus vai calar os estratégicos e vai dar voz aos espirituais. Como o apóstolo Paulo disse, quem é espiritual, o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Discerne bem todas as coisas. Né? Estamos chegando no nível, como eu disse aqui no início, tenho dito isso repetidas vezes, que o recurso não será outro a não ser o espiritual. Quando todos os meios se esgotarem, todos os meios se esgotarem, científicos, econômicos, políticos, né, estratégicos, né, o que vai restar é o quê? É o espiritual. Então, é a voz que Naamã deu ouvido no dia da sua necessidade. Quem sabe Deus está permitindo o aperto chegar até em níveis, né, políticos, até em níveis governamentais, até em níveis, né, econômicos, né, de decisões que impactam, né, o coletivo, para que eles possam dar ouvidos e oportunidade para os anônimos que não tiveram espaço no cenário, mas guardam uma palavra profética para esse tempo. Então, Deus te deu uma palavra, homem. Deus te deu uma palavra, mulher. E essa palavra que Deus te deu, tenha certeza que Deus colocou em você essa palavra. Como assim? Para a gente encerrar, Jeremias capítulo 32, Deus dá uma ordem a Jeremias. Para a gente encerrar aqui, está chegando o próximo horário de encerrarmos. Deus deu uma palavra para Jeremias para ele comprar um terreno em Anatote, de Ananiel.
Só que do lado de fora de Jerusalém, Jeremias capítulo 32, depois você medita, do lado de fora de Jerusalém, o exército de Nabucodonosor, liderado por Nebuzaradão, já estava sitiando a cidade. E invadir era o período pré-invasão. Eles iam invadir Jerusalém, iam levar cativos, iam saquear o templo, iam derrubar os muros, queimar os portões, iam destruir a cidade, devastar a cidade. Enquanto isso, Deus fala com Jeremias para comprar. Jeremias está preso por causa da profecia e Deus manda Jeremias comprar um terreno. Quem seria louco de comprar, né, investir, fazer algum tipo de empreendimento no meio da crise, no meio do caos? Quem? Ninguém, nenhum de nós. Só que Deus é o único que investe naquilo que aparentemente não tem futuro. Deus é o único que investe naquilo que aparentemente não tem futuro. 2. Jeremias está preso. Eu não sei, o texto não diz como ele conseguiu comprar o terreno. O texto fala que ele foi e comprou. Ele foi e comprou. Não sei como, mas mesmo com portas fechadas, estou falando agora de maneira profética, mesmo com portas fechadas, Deus deu poder de compra para Jeremias. Então, mesmo diante do cenário com situações, né, de trancamento, de recessão, portas se fechando, Deus vai dar poder de compra para os homens e as mulheres de destino dessa geração. Homens e mulheres espirituais desse tempo. E terceira coisa, Jeremias chama Baruque, que era o seu assistente. Ele pede para pegar, né, a documentação de compra, selar, guardar num vaso de barro e enterrar. E ele libera uma última profecia. Ele diz assim: assim diz o Senhor, ainda se comprarão casas, campos nesta terra. O que Jeremias vai dizendo é o seguinte: aparentemente, parece que é o final da história do povo de Deus. Mas Deus me trouxe uma palavra para dizer exatamente o contrário. Esse povo, que aparentemente está sofrendo no presente, terá futuro amanhã. Então, o que Deus está nos confiando, por isso que a escritura de compra foi guardada num vaso de barro. Deus está colocando palavras, né, proféticas dentro de nós, dos vasos de barro, dos mais simples, né? Não dos vasos de ouro, mas dos vasos de barro. Deus tem colocado dentro de nós, né, verdadeiros decretos, né, assinados por Ele para esse tempo difícil, para esse tempo do fim. Muito obrigado pela oportunidade. Os pastores que me ouviram hoje aqui, né, ouviram, o pastor falou um pouco a respeito de mim, mas a verdade, o meu maior ministério é cuidar da minha família, né? Sou casado há 12 anos com Bethany Safira, minha esposa. Sou pai do Arthur Thiago. Minha esposa está grávida agora de uma menina, a Aurora, vai nascer em outubro, né? Ela está lá no Rio de Janeiro, eu estou aqui no Amazonas e outubro eu volto para lá. Temos viajado, temos pregado o evangelho, temos alcançado vidas, né? Temos feito um trabalho aqui no estado do Amazonas. Sempre que vocês puderem, lembrem da minha família, da minha casa, em orações. Estamos aqui servindo a Deus na igreja Assembleia de Deus, no estado do Amazonas. Estamos aqui pastoreando, cooperando e temos feito aquilo que está no coração de Deus, acreditando que esse tempo que nós estamos vivendo é um cenário que Deus criou para que a gente possa assumir um protagonismo de forma espiritual. Então, Bispo, muito obrigado, tá, Bispo? Querido, um privilégio. Eu agradeço. É realmente sempre um privilégio lhe ouvir, eu sempre digo isso, gosto muito. Amém. Né? E não só porque é um grande amigo, mas porque realmente é uma voz profética nessa nação. E eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço a Deus, espero que todos os pastores também tenham recebido aí mais uma ministração dos pastores amando pastores. E eu acredito nisso, é realmente um divisor de águas na vida da igreja. Essa pandemia aí veio para revolucionar algumas coisas e trazer um novo rumo,
ou uma reformulação para o estado original da igreja. Então, assim, eu louvo muito a Deus pela sua vida, pelo seu Amém, ministério, bispo. sua esposa que eu conheço, sua família, seu filho, né, que adora pregar também, ora. Verdade. Que Deus abençoe É muito demais. a sua família. Pastor Tiago, tá por aí? Glória a Grande Deus, abraço, glória a pastorzão. Deus. Palavra abençoada. Deus é o único que investe naquilo que aparentemente não tem futuro. Fechou com chave de ouro aí, né? Muito bom, pastor Tiago Mendonça. Deus continue Amém. te abençoando. Qualquer hora Glória a estaremos Deus. juntos aí, tomar um café, bater um papo. Eu tenho Vamos sim. certeza que essa palavra vai abençoar, não só abençoa a gente que está aqui agora, mas como também muitos pastores me falaram hoje que vão entrar mais tarde pelo canal do YouTube, né, que a gente tem disponibilizado. Glória a Graças Deus. a Deus, muitos já estão de volta na correria, né, algumas igrejas já na ativa 100% aí, quase. Então, alguns não têm estado com a gente aqui como gostariam às 13 horas, mas tem realmente sido uma bênção estarmos juntos aqui toda segunda e toda sexta-feira.